Olá, meu nome é Otávio e eu vou apresentar aqui o que foi apresentado para nós no terceiro bimestre. O que foi apresentado para nós no terceiro bimestre foi a teoria estruturalista. Tem como principal autor Amitai Etzioni. Ele foi um sociólogo alemão e ele buscava ampliar os horizontes da empresa. O foco da teoria é na estrutura, que as partes compõem um todo. Vamos aqui para as origens. As origens vêm da oposição entre a abordagem clássica e as relações humanas. Tem também aqui a visão da organização comunidade social e complexa e que se interagem grupos sociais. Influência do estruturalismo nas ciências sociais. As partes compõem o todo. A interdependência das partes proporciona ao todo ser maior que a soma das partes, o trabalho em conjunto. Mas o que isso significa? Vamos aqui primeiro para posições entre a abordagem clássica e as relações humanas. A oposição, que eu vou explicar para vocês, não é nem a abordagem clássica e nem as relações humanas. O que ele fez? Ele pegou o pedacinho bom de cada um e juntou em uma só. Está aqui da visão da organização comunidade social e complexa e que os grupos interagem entre si. Influência do estruturalismo, tá. O que essa parte significa? A interdependência das partes proporciona ao todo ser maior que a soma das partes. Por exemplo, se eu tiver um carro com as peças dele todas esparramadas no chão e elas todas estão esparramadas, elas estão somadas, mas o carro não vai andar, né? Então, as partes têm que estar juntas, ter que interdepender uma da outra para que o carro funcione. Vamos agora alguns exemplos além do carro, o avião, né, que é quase a mesma coisa que o carro. Se as peças do avião estiver esparramada no chão, não tiver montado, as peças vão estar ali somadas, elas estão juntas, vão estar somadas. Mas o avião não vai decolar. As peças têm que depender uma da outra para que o avião decole, para que as coisas funcionem. Tem um exemplo aqui de uma loja também, né? Se você é um funcionário de uma loja e o cara responsável por abrir a loja não está presente na hora certa, aí não tem como você exercer seu trabalho, né? Então você depende dele para ele fazer, você depende dele para você fazer o seu trabalho e ele depende de você para ele fazer o trabalho dele. Temos aqui a união faz a força. Vamos agora para a sociedade e organizações. O homem depende das organizações para tudo: nascer, viver e morrer. Mas como assim? Para ele nascer, ele precisa de uma organização que é o hospital. Para ele morrer, ele precisa de uma organização que é o quê? Que é o cemitério para enterrar ele, a funerária, necrotério também. Mas o que é a organização aqui? As organizações são unidades sociais que são construídas para atingir objetivos específicos. Eu vou simplificar isso aqui. Organização é duas pessoas ou mais trabalhando em um mesmo objetivo, seja montar uma empresa, seja inúmeras coisas. Assim como o homem, as organizações interagem entre si, seja organização privada, pública ou governamental. As organizações, elas precisam de um propósito, senão nada faria sentido delas existirem. Você tem uma organização que não tem um propósito, e isso? Você vai fazer o quê? Você vai exercer o quê? Não tem como, né? O homem organizacional. O homem organizacional é tolerante a mudanças e frustrações, e ele entende o seu papel na sociedade. Ele tem como motivações coisas distintas, coisas diferentes. Seja salário, questões do dinheiro, seja o cargo, que é a motivação subir de cargo, e emocional, se você está feliz com aquilo ou não. Abordagem formal e informal. Para que a empresa dê certo, você tem que ter um equilíbrio entre as duas. Não muito formal e não muito informal. Tem que sempre buscar a metade, o equilíbrio. Recompensas econômicas e sociais. O ser humano é motivado
tanto por fatores econômicos ou sociais. Você não tem um certo, você não pode só falar se ele é motivado pelos econômicos, se ele é só motivado pelo social. Então sempre vai ter ali uns fatores que mudam essas coisas. Abordagem múltipla. Abordagem múltipla é assim, eu falei isso no comecinho, mas eu vou retomar agora. Ele pega abordagem múltipla, então é mais de um, é múltipla. Então ele pega um pouco da teoria das relações humanas, um pouco da teoria clássica e um pouco da teoria burocrata. Ele pega essas três teorias, pega as coisas boas e coloca na teoria estruturalista. Então vamos aqui para os níveis de organização dessa teoria. Primeiro vem o institucional ou estratégico, que é o que fica no topo. Depois vem o gerencial ou tático, que é o que fica no meio termo ali. Eu vou apresentar um gráfico, né? Dali depois, um gráfico, uma tabela, um gráfico, que vai ficar mais fácil para entender. Aí depois vem o técnico ou operacional. Agora eu vou passar aqui para ficar mais para vocês verem. Aqui. Aqui, igual eu falei, ó, estratégico ali, o tático e o operacional. Mas o que o estratégico faz? Ele cuida como um todo. Ele cuida de tudo. Seja do tático, do operacional. Ele cuida de tudo. E o que o tático faz? O tático faz ali a questão do marketing, né? E ele dá função na tarefa, o tático também. O operacional é onde as tarefas são executadas. Não tem muita coisa para falar aqui. É o operacional, onde ocorrem as operações. O objetivo organizacional foi o que eu falei aquela hora. Toda organização deve ter um objetivo, sempre visando isso. Toda organização deve ter um objetivo. Também tem os conflitos organizacionais. Vamos aqui. Embora nem sempre desejáveis, são elementos que promovem a mudança e a inovação. Eles ajustam a organização a uma situação real. Eles não devem ser sufocados, mas gerenciados. E o que isso quer dizer? Tem duas ideias diferentes. As duas não podem ficar discutindo, batendo ali, ó. Discutindo. Ah, o meu é melhor. Não, o meu que é. E fica discutindo ali. Mas elas devem ser gerenciadas, visando ver qual a melhor alternativa e tratar isso de forma lógica. Vamos aqui para as críticas da teoria. Convergência de várias abordagens divergentes, clássica e humanista. Ampliação da abordagem, foco nas organizações. Aqui agora. Teoria de transição e mudança. As funções da administração. Vamos para esse agora. Também conhecido como processo administrativo. Conceitualmente definida por Peter Drucker, pai da administração moderna, utilizando-se os preceitos de Fayol. São cíclicas, dinâmicas e interativas. Mas o que isso quer dizer? Cíclica, toda vez que a gente vê cíclica, a gente pensa num ciclo, né? Numa ordem. Igual o relógio, tem um ciclo, né? A ordem do relógio faz assim, redondo, é um círculo. Cíclicos, isso mesmo. Aí como você pode ver aqui na tabela dos processos administrativos, é um ciclo também, mas não é um círculo cronológico. Tanto o planejamento pode vir para a direção, para a organização, para o controle. Então, tanto o controle pode ir para a organização, para a direção, planejamento. Planejamento é a primeira função administrativa e é a base para as demais. Ela simula o futuro desejado e a tomada de decisões. É o planejamento que define as estratégias, os objetivos e como atingi-los. Que você planeja, né? A própria palavra já diz, no caso. É o planejamento. Você simular o que você vai executar. O objetivo. Quanto maiores os objetivos são, menos detalhes eles terão. Isso aí é uma regra.
organização. Determinar as atitudes necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Agrupa as atividades numa estrutura lógica, designa as atividades às pessoas específicas, cargos e tarefas. Aloca os recursos necessários para o alcance dos objetivos. A organização, né, a própria palavra já diz, você vai organizar, você vai, ali fala, designa as atividades das pessoas específicas, cargos e tarefas, então você vai organizar o que cada um vai fazer. Depois separar por grupos, você vai agrupar as atividades, né, numa estrutura lógica. E agora vamos para direção. A palavra já diz também direção, então você vai direcionar os esforços para um propósito comum. A comunicação é importante entre os envolvidos. E uma característica da direção é a liderança. Você tem que estar bem relacionado com as pessoas, né? Porque não adianta nada você estar lá na empresa, brigar com uma pessoa e se ela fazer o serviço meia boca porque eles estão brigados. Não, você tem que ter um relacionamento saudável com a pessoa para que o trabalho dela seja bem desenvolvido. Temos aqui também o treinamento, assistência à execução, motivação e relações interpessoais. O que é a direção? Então você tem que treinar a pessoa, mostrar para ela como é que faz, direcionar ela ao trabalho, a assistência da execução, ficar do lado para ela olhar, e a motivação. Igual eu falei, não só pelas questões econômicas, mas também por sociais ou cargos. E as relações interpessoais, foi o que eu falei ali atrás. Não adianta nada você ficar brigada com a pessoa, você brigar com ela e ela fazer o serviço meia boca. Então você tem que ter uma relação saudável com a pessoa. Vamos aqui para o controle. Controle. Assegurar que os resultados daquilo que está sendo executado estejam de acordo com o plano e metas, para assim atingir os objetivos previamente definidos. Fases do controle. Estabelecimento de padrões ou critérios. Observação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão estabelecido, ação corretiva. Vamos para a primeira fase, estabelecer o padrão ou critério. Por exemplo, vou usar lá o filme do Charles, que o professor passou, que ele tinha que apertar a porca. O estabelecimento de padrão ou critério. Então, o critério é apertar a porca bem apertado. Você, no controle, você vai ficar ali controlando, olhando, vai fazer a observação do desempenho. Depois você vai comparar se o desempenho é o que é o padrão estabelecido. Não adianta nada você falar pro cara, tem que ser bem apertado, o critério é bem apertado. E ele não conseguir apertar direito, ele não conseguir, quando você vai comparar, fala, ué, esse aqui não tá igual a esse aqui. Então, o que a gente vai fazer? Quando acontece isso, vai ocorrer uma ação corretiva. Então, você vai voltar no seu planejamento, que você simulou, né? Que planejamento você simula. Você vai mudar o seu planejamento. Porque se aquele cara não está conseguindo apertar uma porca, o planejamento deve estar errado. E essa é a explicação do terceiro bimestre, teoria estruturalista, né? Então, vamos fazer um breve resumo. O que é a teoria estruturalista? Ela foca na estrutura da empresa, que toda a empresa tem que trabalhar como uma só. A empresa tem que trabalhar como uma só. O seu cargo, para você executar ele, você depende de alguém. Seja gerente ou seja o seu parceiro de trabalho. O gerente também depende de você, porque se você não estivesse na empresa, ele ia gerenciar o quê? Então não fazia sentido ele estar lá. Então, vocês são interdependência, todo mundo depende um do outro. E é isso, é o que eu tenho para apresentar e tamo junto.